Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou muito feliz de poder estar com vocês aqui de forma rápida e sucinta e resumida. E até amanheceu o dia aqui no Monte das Oliveiras, este monte abençoadíssimo, esse monte aonde a gente está buscando o Senhor, onde a gente está exaltando e glorificando o nome de Jesus. Passemos aqui a noite inteira orando e buscando ao Senhor Jesus. Sozinho aqui, né? Sozinho entre aspas, porque a gente nunca está sozinho, porque a gente está com o Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos de Deus. E com a santa palavra de Deus aqui nesse monte abençoado. E eu tenho uma palavra aqui rapidinha, uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu e seu coração nesta segunda-feira abençoadíssima. Que está lá em Mateus. Eu estava meditando e interessante porque a gente lê a palavra e às vezes a gente não presta atenção, né? Quando o nosso arqui-inimigo, o nosso adversário, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ou também no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que são as duas passagens que falam da mesma coisa. Com uns detalhes a mais, Lucas tem um detalhe a mais e o Mateus um detalhe a menos. Enfim, ambos falam da tentação de Jesus ali no deserto, né? Glória a Jesus. E o diabo, muito astuto, ele disse para Jesus, o que ele disse para Jesus? Sobre a questão da providência, das riquezas. Mostrou todos os reinos da terra, os poderes, a glória desses reinos. E disse, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue, a mim foi dado. Se tu me prostares, se tu prostares diante de mim, tudo isso eu vou te dar. Mas é preciso tu prostrar e me adorar, que eu vou te dar toda a riqueza, a glória, poder dos reinos da terra e dos homens. E aí o que Jesus respondeu ao adversário, a Satanás? Olha, somente o Senhor teu Deus adorarás e servirás. Que coisa linda! Meus amados irmãos, preste bem atenção. O diabo, ele não tem nada. A única coisa que o diabo tem é a condenação que já está definida para ele. Isso aí é certo. Isso pertence a ele, isso é dele. Porque Deus deu para ele essa condenação e lacrou qualquer arrependimento. Ele não tem arrependimento, ele não tem volta, não tem perdão, enfim, está condenado eternamente. Mas ele não tem os poderes do mundo, não pertence a ele, não é dado a ele, não é concedido a ele. Mas ele diz que é dele, que pertence a ele, mas isso é uma mentira. Porque toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio nos céus e na terra pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como a gente entendeu um texto desse? Quando ele diz que a mim me foi dado, está falando da questão do domínio, concedido através do pecado adâmico. Ele passou a governar o mundo, ele passou a interferir nas decisões dos homens, ele passou a colocar nações contra nações. Enfim, o diabo, ele faz o seu barraco, ele arma a confusão, ele arma as guerras, as contendas, as intrigas entre os homens. Ele concede riquezas e poder para os homens. Mas preste bem atenção, essa riqueza, esse poder que ele concede aos homens, ela é advinda da criação divina de Deus. O ouro e a prata pertencem ao nosso Criador, ao Criador dos céus e da terra, e não ao diabo. Vocês estão entendendo, irmão? O tanto que ele, o nosso inimigo, o nosso adversário é astuto, ele é altamente diabólico. E a gente não pode acreditar, certo, que o ouro e a prata pertencem ao diabo, pertencem a Satanás, que ele dá a quem quer. Sim, ele pode dar a quem ele quiser na esfera humana aqui, mas só que esse ouro e essa prata pertencem a Deus, e quando o diabo usa o ouro e a prata que pertencem a Deus, dando às pessoas,
concedendo às pessoas poder aqui na terra de compra de moeda, do que na questão econômica, isso é maldição. Por quê? O ouro e a prata pertencem ao Senhor e quando é usado pelo diabo, concedido pelo diabo, só traz maldição para as pessoas. Não traz bênção. Toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata concedida pelo diabo só traz tristeza, só traz angústia, só traz amargura, só produz obras da carne, só produz contenda, só produz destruição. O diabo dá e ele tira. Vocês estão entendendo, queridos? Agora, quando o nosso Deus nos concede o seu ouro e a sua prata, ele concede o ouro e a prata, juntamente com o ouro e a prata, a graça, a alegria, a paz, a constância, a estabilidade, a segurança, a firmeza, o gozo. Você tem prazer naquilo que Deus te concede. E Ele te dá sabedoria e entendimento para administrar o ouro e a prata que Ele te concede. Então o diabo, ele é enganoso, ele é falacioso, ele é mentiroso. Queridos, antes do diabo matar, roubar e destruir, ele precisa primeiro enganar a mim e em você. E quantas pessoas o diabo tem enganado, irmãos, nesses últimos dias? Prometendo riqueza, fama, glória, fácil, de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou até mesmo através das vias legítimas, mas que não tem Deus por trás, que não tem Deus como origem dessa riqueza, que não tem Deus como abençoador dessa riqueza, dessa fartura. Então, meditando nessa palavra hoje aqui, em cima desse monte aqui, que nós intitulamos Monte das Oliveiras, para buscar o Senhor em oração, Deus me deu essa palavra, eu achei interessante, muito legal, muito lindo, nunca tinha visto esta palavra por essa perspectiva. E muitos eu vejo dizendo que o diabo, os reinos do mundo, da terra, o diabo diz que pertence a ele, ele dá a quem quer. E não é assim. Não é assim. Deus está no controle absoluto. Ele não sai fazendo o que ele bem quer, de qualquer jeito e de qualquer maneira. Não. Ele arma as suas arapucas, as suas ciladas. Deus delimitou o poder do diabo. Existem coisas que ele não faz sem a permissão direta de Deus no mundo espiritual. Existe essa questão. Existe essa questão. Você pode ver no livro de Jó. Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó nos seus bens. Enfim, ele não podia chegar lá e tocar em Jó e fazer o que ele bem queria com Jó, porque Jó era crente, era servo de Deus, exaltava a Deus, obedecia a Deus, glorificava a Deus. Imagine se ele pudesse fazer o que bem quisesse, né, Satanás, com os seres humanos, de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem ter uma proteção divina. A humanidade tem uma proteção. Então, os homens dão poder legal ao diabo para operar na vida deles. Uns, o diabo consegue operar mais na vida deles e outros, o diabo opera menos por causa das suas atitudes e também por causa do plano de Deus na vida de cada pessoa. Isso é um fator misterioso que Deus tem para com os seres humanos. E a gente não consegue prescrutar, não consegue entrar na mente de Deus para entender a vontade soberana de Deus. Como é que conciliar o livre-arbítrio, a livre escolha do ser humano com a soberania de Deus? A gente precisa simplesmente aceitar que Deus está no controle e que existem coisas que os homens fazem que não é Deus que está operando, que não é Deus que está fazendo. Simplesmente é o homem com a sua escolha, com os seus desejos, com as suas vontades que está fazendo, que está agindo. E às vezes o homem não tem controle sobre a sua vontade, sobre o seu desejo, sobre o seu querer. Às vezes o pecado está tão grande, tão dinâmico, tão forte, que é preciso Deus intervir na vida do ser humano para ele não se destruir. Amém, queridos? Então, não acredite
Tem aqui os irmãos aqui. Ative a live junto com conversar com tal, ativar aqui. Glória a Jesus. Ativar a conversa, convidar. Aqui tem que convidar o anfitrião, não é possível convidar o anfitrião, não sei o quê. Amém, queridos? Seguiu o anfitrião, tal, entrar. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês aqui, simples, sem muito estudo, é sobre essa questão. Não acredite em riquezas advindas do diabo, de pactos satânicos, malignos, de facilidades, certo? Que não seja legítima. Tenha muito cuidado. Creia inteiramente no Senhor Jesus, que Ele vai providenciar para você o necessário. Ele não vai deixar faltar nada para você. Não é preciso você deixar-se enganar, certo, queridos? Deixar-se enganar com as ações de Satanás, com os projetos de Satanás, com as delícias de Satanás, com as glórias malignas. Te apegue inteiramente com Jesus de Nazaré, que você vai ser altamente abençoado, altamente abençoado. Amém? Tem gente que se deixa se enganar, que se deixa se frustrar, que se deixa se levar pela luxúria, glórias e aparência deste mundo. A riqueza pertence a Deus, o ouro e a prata pertencem a Deus. Se Deus não tiver no seu ouro e na sua prata, na sua riqueza, está o maligno, estará a confusão, a contenda, a discórdia, as intrigas, as amarguras, o humilhar o próximo, o debochar do seu semelhante, daqueles que não têm o necessário para sobreviver. Quando Deus te dar ouro e prata e riqueza, é para você abençoar outras pessoas, meus queridos. Deu para entender? É para você ser bênção para outras pessoas. É para você socorrer o órfão e a viúva, o necessitado, aquele carente de ajuda, aquela pessoa que realmente precisa de você. É por isso que Deus te dá riqueza, ouro e prata. Tem gente que pede riqueza para Deus, bens materiais, para si mesmo, para a sua própria luxúria, para a sua própria glória, para a sua própria aparência, para o seu próprio orgulho, simplesmente para deleitar-se na carne, nos prazeres mundanos. É bem verdade que muitas pessoas não podem ter riqueza, não podem conquistar grandes riquezas. Por quê? Porque se desviam, se afastam, deixam a igreja, deixam Deus, deixam a palavra, deixam o evangelho de Jesus, deixam as coisas de Deus, irmão. Deu para entender? Deixa as coisas de Deus, despreza as coisas de Deus, largam as coisas de Deus, renega o evangelho. Por isso, Deus conhece os corações e deixam eles na prova. Não dão para eles um celeiro tão abundante, porque se eles tiverem um celeiro tão abundante no sentido material, eles largam o Senhor, eles deixam o Senhor, eles abandonam o Senhor. Eles usam a riqueza de Deus, o ouro e a prata que Deus lhe deu, para pecar. Eu conheço um indivíduo que ele vivia na igreja, abençoado, cheio da glória, cheio do Espírito. Ele ganhou um certo valor. Irmãos, por incrível que pareça, ele não apareceu mais na igreja. Comprou um carro, comprou uma mansão, umas coisas, e foi se prostituir. Já estava passeando em lugares que não deveria, colocando mulheres dentro desse carro e se prostituindo, indo para boates. Não apareceu mais na igreja.
perdeu, Deus arrancou tudo que ele tinha e voltou para a igreja. De cabeça baixa, humilhado, e agora tem o necessário. Tem o seu serviço, ganha o seu salário, mas não sai, não cresce mais além disso. Porque Deus não permite para a alma desse indivíduo, desse irmão, não se perder. E confessou o pecado, sua iniquidade, sua queda, seu deslize, e passou a servir a Deus. Então, existem pessoas que Deus não pode dar grandes riquezas para ele. Porque se Deus der riquezas dessa terra para ele, ele pede a maior riqueza que o homem tem, a salvação e Jesus em sua vida. A unção e o poder do Espírito Santo é a maior riqueza que nós temos em nossa vida, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus! Então, se você tem riqueza e está na presença de Deus, continue na presença de Deus. Busque mais o ouro e a prata para beneficiar, abençoar e ajudar os seus irmãos, o seu próximo. Se você está acumulando riqueza e não ajuda a viúva e o órfão, não ajuda os seus irmãos, o seu próximo, você é um candidato a falir, é um candidato ao pecado, é um candidato à destruição, é um candidato a ser presa do diabo. Mas cedo ou mais tarde, Satanás passará a perna em você. Por quê? Porque você não está usando essas bênçãos de Deus para abençoar o seu próximo. Bom dia, está aqui Daiane, que Deus te abençoe. Deu para entender aí? Bênção de Deus, bênção material, o ouro e a prata pertence a Deus e não ao diabo. Mas só que o diabo usa o ouro e a prata para destruir pessoas. Para tirar a salvação das pessoas, a paz das pessoas, a alegria e o gozo das pessoas, convencendo-as que elas com ouro e prata vão ser alegres, vão ser felizes, vão ser contentes, vão ter tudo o que quer e nunca vai perder o que ganhou, o que conquistou. E não é assim. O diabo tira, ele dá e ele tira. Às vezes, olha, irmãos, a gente precisa ter entendimento. Às vezes a pessoa está pedindo riqueza e ganha riquezas. Mas você já parou para pensar que às vezes a pessoa ganhou riqueza, prosperou, mas essa prosperidade não é de Deus, não foi Deus que ouviu, não foi Deus que deu? Às vezes só o diabo que fez ele conquistar, ou o inimigo que fez a pessoa ganhar aquela riqueza, aquele ouro, aquela prata, para ele destruir aquela pessoa. Ah, Deus me ouviu, Deus me atendeu. Será que foi Deus que te ouviu? Será que foi Deus que te atendeu, te dando essa riqueza, essa prosperidade? Observe, pense bem nisso. Porque às vezes só o diabo mexendo com os pauzinhos dele por trás para te destruir, para te tirar da presença de Deus. Analise a sua vida espiritual. Se você é uma pessoa madura, se você é uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa não orgulhosa, não exaltada, nem prepotente, com as pequenas coisas, com uma pequena prosperidade, com pouco dinheiro, com a vida equilibrada, tendo o suficiente para sobreviver no dia a dia, analisa qual o seu comportamento para com pouco com que você tem diante das pessoas necessitadas. Se você é um trapaceiro, se você é um enrolado, se você é um desonesto, se você é um corrupto, tendo poucas coisas, e aí você é um crente e serve a Jesus, mas não anda direito, não faz as coisas direito, compra e não paga, é enrolado, é mentiroso, e aí está pedindo riqueza para Deus, pedindo bens materiais para Deus. E aí às vezes você ganha riqueza e bens materiais e pensa que é Deus que está te dando. Deus não vai dar riqueza para gente enrolado, trapaceiro, desonesto, que não é caridoso, que não olha para o órfão e para a viúva, que com pouco que tem é orgulhoso, é exaltado, é prepotente, humilha o seu irmão, tem um carrinho, uma casinha,
já não quer levar mais ninguém, já não dá assistência para ninguém, já não olha mais para ninguém, já não fala nem com A, nem com B, nem com seu vizinho. Deus não vai te dar riqueza. Se você tiver riqueza, meu querido e minha querida irmã, e conquistar um patamar econômico altíssimo, não pense que é Deus que te fez conquistar esse patamar altíssimo. É Satanás que está te enganando, te passando a perna, te tirando da igreja, da presença de Deus, te tirando do evangelho, te tirando da palavra de Deus, te tirando da comunhão do Senhor Jesus com o céu de glória. E as pessoas não têm cuidado, não têm vigilância e pensa que tudo está vindo de Deus. E não é assim. Tenha muito cuidado. Vou contar aqui um testemunho, mas não vou dizer o nome do santo. Um rapaz crente, bem crente na igreja, uma jovem crente também, de boa situação financeira. E ele estava pedindo uma jovem para casar, formada, de boa situação, de boa família. E ele estava orando. E aí ele encontrou essa jovem. E eu disse: você já orou, pediu confirmação se essa jovem realmente é uma menina de Deus abençoada? Não, pastor, ela é crente, ela é serva de Deus, ela está na igreja. Eu disse: você tem que orar mais, meu irmão. É do jeito que eu estou pedindo, pastor. Eu disse: mas tem que ter cuidado. Tem que ver se Deus está nesse ouro, se está nessa prata, se está nessa suposta benção. E ele não me ouviu. Na realidade, a menina não era nem crente. Parecia ser crente na igreja. Estava no coral, louvava. Mas aí casou com ela. E ela continuou com as práticas espúrias dela, indo para a igreja. Sabe o que ela era? Era uma garota de programa. Ela ganhava muito dinheiro. Ela era prostituta de luxo. Depois de 3 anos de casado, esse irmão, esse servo de Deus, foi descobrir da onde a riqueza dela, os bens que ela tinha, vinha para ela. Vinha da prostituição, de relações sexuais ilícitas. Aí teve que se divorciar, se divorciou. E depois esse abençoado entrou em contato comigo. Conseguiu meu contato, porque já tinha pedido contato com ele. E em lágrimas e desabafo, em grande tristeza, falou para mim: ô pastor, se eu tivesse orado mais e te dado ouvido o conselho que você tinha me dado sobre a fulana, e hoje eu sofro amargamente, porque eu a amava, no fundo do meu coração eu era apaixonado, eu amava ela profundamente, mas agora eu estou destruído, mas Deus me deu graça e eu consegui esquecer, e estou tocando a minha vida com Jesus, alegre e feliz. Vocês entenderam como a gente tem que ter muito cuidado? As aparências se enganam. O diabo joga o laço, mas ele não chega com chifre, soltando fogo pela venta como um dragão, falando que ele é o diabo, que ele é o capeta, que ele é o Satanás, que ele veio para te matar, que ele veio para te destruir. Não! Ele vem com sapatinho de algodão, ele vem com cara de anjo, com asa de anjo, ele vem com cara de Deus, com o ministro da justiça. Ele não vem em trevas, ele vem em luz. E somente aqueles que estão conectados com Jesus, buscando a Jesus, lendo e estudando a palavra e andando em vigilância, não cairão no laço do diabo. Aleluias! Oh, glória! Não é enganado por ninguém. Irmãos, aqui nessa live aqui, de vez em quando que eu faço a live, eu não sei como é que funciona esse negócio. Aqui ativar anfitrião. Eu ativei aqui, tá ativado, tá tudo ativado aqui. Aqui tá aparecendo aqui. Passando para desejar um excelente dia a todos. Deus abençoe. Elaine.
Convidar o anfitrião aqui. Não sei o que é esse convidar o anfitrião aqui. Amém, queridos? Então, eu acredito que eu tenha ajudado você a pensar um pouco, a repensar sobre a sua vida espiritual e financeira, a repensar o conceito de bênção e saber de quem realmente está vindo esta riqueza, essa prosperidade, esta suposta bênção, que às vezes não é bênção na sua vida. Olhe para tudo que você tem, agradeça, porque veio de Deus. Se você está tendo paz, se você está tendo tranquilidade, se essas coisas que você tem está servindo de prosperidade, de bênção para o seu próximo, para outras pessoas, então ela é de Deus. Ela está vindo de Deus, ela veio de Deus. Outra coisa, eu quero falar para você. Por mais que essas bênçãos venham de Deus, vigie e ore para que essas bênçãos de Deus que está na sua vida não se transformem em maldição. Pode bênçãos de Deus se transformar em maldição? Pode. Quando você começa a utilizar essas coisas para pecar, quando você começa a usar o seu carro para viajar para lugares que não deveria, quando você começa a usar seu carro para colocar pessoas estranhas dentro do seu carro, quando você começa a usar a sua propriedade para dar festas espúrias, deu para entender? Cuidado para que a bênção de Deus não se converta em maldição na sua vida. Não é Deus que faz essas coisas se converter em maldição, é você mesmo, com as suas atitudes e comportamentos para com as coisas de Deus, para com as bênçãos de Deus, aí se transforma em maldição. Deus permite que Satanás venha e arma a sua barraca, venha a destruir as suas coisas, a dar agravo às suas coisas. Mas ele faz isso quando você dá permissão, quando você dá lugar para ele. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai fazer um barraco, uma destruição terrível na sua vida. Então vigie, meu querido e minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém? Então a gente precisa falar a verdade. Tem gente que só vive pregando prosperidade, só positividade, mas nunca fala a verdade e a realidade para os irmãos da igreja, para as pessoas, para que elas possam ser proativas, para que elas possam vigiarem diante das astutas ciladas do diabo. Vigiar com as próprias coisas de Deus, irmãos. Você sabia que nós caímos mais com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo? O diabo usa as próprias coisas de Deus para nos derrubar. Às vezes ele não consegue nos derrubar com as coisas do mundo, mas ele consegue nos derrubar com as coisas de Deus. Às vezes Deus passa a nos usar com dons espirituais na própria igreja, começa a nos dar uma palavra, nos dar uma habilidade homilética para transmitir a palavra de Deus com maturidade, bem organizada, uma palavra bem feita, uma palavra bem construída, homileticamente, e aí a gente não vigia e começamos a achar que somos melhores do que os outros, melhores do que os outros pregadores, cantores e etc, etc. E aí a pessoa não vigia esse fator de dons espirituais de ser usado por Deus e começa a querer mercadejar com esses dons, querer chamar honra para si, coloca exigências em tratamento, agora tem que me tratar um tratamento diferente, porque eu sou usado, não tomo mais água de torneira, tem que ser água mineral, eu não ando mais em carro inferior, para me andar o carro agora tem que ser um carro superior, aí de R$200 mil, é uma Ferrari.
Aí esses abestados já estão sendo enganados pelo diabo, meus queridos. O diabo já passou a perna deles. Eles não estão sabendo, não estão nem imaginando. Estão cegos, estão cegos espirituais, não estão conseguindo ver o que está acontecendo com a vida deles. Eles estão usando os dons espirituais de forma incoerente, de forma ilegítima, e acham que está tudo bem, está tudo legal, não vai acontecer nada. Eu sou o servo de Deus, eu sou o servo do Altíssimo, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Sim, está com você. Mas isso não significa que você não esteja enganado pelo diabo. Isso não significa que o inimigo não esteja te usando em áreas de sua vida para te derrubar, para te tirar a graça e a unção de Deus. Ele é astuto. É por isso que Pedro disse, não deis lugar ao diabo. Você tem um Espírito Santo, você tem Jesus, você tem Deus na vida, você tem a salvação, você tem dons espirituais, mas cuidado que às vezes você está dando lugar para o diabo. E às vezes o diabo está só prestando atenção em você, olhando para você, procurando um momento para derrubar você, para destruir você. E para ele fazer isso, você precisa primeiro ser enganado. Para o diabo matar, roubar e destruir, repito, ele primeiro precisa enganar a mim e a você. Portanto, tenha muito cuidado, meu querido. Tenha muito cuidado para não ser enganado por Satanás. Ele é o pai da mentira. Portanto, aprenda a se comportar. Eu aprendi, queridos. Eu fico muito alegre com Jesus, muito feliz com Jesus. Quando Jesus me usa, toda a glória eu dou para Jesus, todo louvor, toda adoração. Eu glorifico ao Senhor Jesus, eu exalto o Senhor Jesus. Eu tenho 25 anos de crente, sou servo de Deus, pastor, pregador. E nunca cobrei para pregar o Evangelho. Quando me convidam para pregar, eles pagam a passagem de ida e volta, tiram a oferta conforme Deus tocar no coração de vocês, irmãos. Eu não sou mercenário, eu sou um servo de Deus, servo do Todo-Poderoso. E o Evangelho de Jesus eu prego com amor e carinho. E Deus me abençoa. Quantas vezes eu fui pregar aqui na minha própria igreja aqui, nas congregações, né, onde eu congrego, meu pastor presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho. Quantas vezes eles me dão oferta aí, voluntariamente, está aqui do próprio bolso deles, irmão, está aqui R$50, às vezes está aqui R$10. Eu vou ver a oferta quando chega em casa, no bolso do meu paletó, às vezes é R$10, às vezes é 100, às vezes é 50. Eu já ganhei até de R$5, a oferta é de R$5. Entendeu? Quando vou pregar para fora, eles me dão lá o valor que eles querem me dar, não cobro. Às vezes é R$1.000, às vezes é R$500, às vezes é R$300 e volto feliz para minha casa dando glória a Deus, aleluia. Então a gente não pode se exaltar, nem se orgulhar, nem ser prepotente, não podemos mercadejar, nem fazer dos dons de Deus de trampolim para fazer coisa errada, para humilhar as pessoas, para debochar dos irmãos, para pecar usando as coisas de Deus. Cuidado, muita vigilância, porque existem pessoas que estão profanando o Espírito da graça, a comunhão, a salvação e a santidade de Deus na vida deles e delas. Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele não se arrepender, urgentemente vai colher. Porque Deus é santo, o nosso Deus é santo. E, portanto, nós precisamos ser santos, esforçarmos para andarmos na justiça, na honestidade e na santidade, para que o diabo, o nosso adversário, não venha nos enganar. Então a palavra nesta manhã, eu senti de abrir essa live para falar para você isso. Não estava programado, certo? Lendo as Escrituras, Deus abriu a minha mente sobre essa questão. Ali de Mateus capítulo 4. O diabo
teve a petulância de todos esses reinos do mundo, e eu te dou, porque a mim me foi dado. Foi dado porque o homem pecou. Mas só que esses reinos do mundo, a riqueza e o ouro da prata, não pertencem a ele. Pertence a Deus, que é o Criador. Foi Deus que criou o ouro e a prata. Mas o diabo apodera do ouro e da prata, para dar para os abestados, para destruir eles, para acabar com eles, para tirar a vida deles, tirar a paz deles, levar eles com mais facilidade para o inferno. Deu para entender? E o diabo, nosso adversário, faz isso com os crentes, com a crentaiada, a igreja, no meio do povo de Deus. Ele sabe como derrubar. Aquele irmão está cheio da glória e do Espírito Santo. Aí o irmão vive na luta e na peleja, financeiramente, e aí Deus começa a abençoar ele, mas aí ele quer mais, aí ele vai, clama e busca, e às vezes não é Deus que vai ouvir ele. Aí o diabo, eu vou dar um dinheiro para ele. Se eu der um carro novo para ele, 50 mil reais na conta dele, ou 10 mil ou 15 mil, ele vai se descambar no mundo, ele vai pecar. Ele vai deixar o Jesus dele, a unção dele, o poder de Deus que não está na vida dele, ele vai cair. O diabo faz isso. Deus me deu aí, lá na frente está caído. Eu conheço, eu estou falando de várias pessoas que eu conheço, irmão. Irmãos, eu não estou falando aqui coisa falaciosa, mentirosa, não. Irmãos que cresceram, num dia para o outro, largou a igreja, se desviaram. E tem uns que não se desviaram, literalmente, mas estão desviados dentro da igreja. Vive pecando dentro da igreja. Quando estava na prova e na luta, era santo, homem de Deus, servo de Deus, acerta, a uma mulher de Deus abençoada, cheia do Espírito da glória, humilde, ajudava a viúva e o órfão. Não, está lá na igreja atribulando. Não ora mais direito, não obedece mais ninguém, quer comprar o pastor da igreja com seus dízimos e as ofertas e fica fazendo barraco dentro da igreja. Mas mais cedo ou mais tarde, sai da igreja, acaba se desviando completamente. Deu para entender como é que é grave essas questões? Se nós não tivermos discernimento, o nosso inimigo nos engana, nos mata e nos destrói. Jesus disse para Satanás: somente o Senhor teu Deus adorarás e servirás. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Com esse capítulo 4, com essa tentação de Jesus no deserto, olha, meu filho e minha filha, não precisa você adorar o mundo, adorar o pecado, adorar Satanás, para você ter isso e aquilo. Você precisa adorar unicamente o Senhor teu Deus. Adora o Senhor teu Deus, Criador dos céus e da terra. Porque as bênçãos que ele derramará sobre a sua vida, essa serão permanentes e será usada para a glória e magnificência do Todo-Poderoso. Aleluias! Ô glória! Coloque isso na sua mente. A partir de hoje, comece a orar e buscar a Deus, para Deus te prosperar, uma prosperidade que vem dele. E olhe bem o seu coração, se você está preparado para receber as bênçãos de Deus. Vou terminar. Estes dias eu estava conversando com o hermano e ele estava com a cartela da Mega Sena. 48 milhões, era, na época, nesse que eu estava conversando com ele, era uns 48 milhões de reais. Aí eu disse: irmão, você vai jogar, irmão? Ele disse: sim, eu vou. Eu disse: eu não sou contra, não. Você pagou,
vai jogar, fez os números, tal. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. Eu já conhecia a vida dele, conhecia algumas coisas erradas. Eu disse, irmão, você está preparado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, administrativamente, para administrar um dinheiro desse? Você acha que se você ganhar esse dinheiro hoje, você vai ficar na igreja? Você tem maturidade e equilíbrio para lidar com esse dinheiro? Você sabe guardar segredo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Porque a sua família precisa também ter uma certa maturidade. Você precisa guardar segredo da sua própria família. Pegar um prêmio desse, escondido, e orar a Deus para administrar esse dinheiro, que é muito dinheiro, sem trazer maldição sobre a sua vida. Irmão, esse dinheiro vai destruir você se você ganhar. Você não vai ficar mais na igreja. Você vai arrumar muitos inimigos. Você não está preparado para receber um dinheiro desse, irmão. Ele olhou para mim e disse, verdadeiramente, eu não estou preparado. Isso é maldição para minha vida. Ele rasgou, já tinha pagado. Ele rasgou o bilhete. E eu falei assim, se tu tivesse esse número que você jogou e tivesse sido sorteado, o que você faria? Você ia ficar triste ou alegre? Se eu ia ficar alegre. Porque eu rasguei o bilhete e não vou atrás desse dinheiro. Ele rasgou. Ele disse, eu preciso buscar maturidade diante de Deus. Para mim ter riqueza, isso e aquilo. Eu não estou preparado para receber um dinheiro desse. Você viu, irmão? Como é que a coisa é séria? Então, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. Você precisa estar inteiramente maduro e equilibrado em Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Não é aquela mensagem, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as portas, Deus está me dizendo, Deus está me falando, que Ele vai entrar com providência, meu irmão e minha irmã. Oh, é claro, irmão, se você é crente e é servo de Deus, e teme a Deus, e busca a Deus e ama a Deus, é impossível Deus não entrar em providência por você. Quando você aceitou a Jesus, e quando você busca a Deus de verdade, com amor e carinho, faz tudo certinho, Deus trabalha por você. Já tá, o pacote já está fechado, já está lacrado, é teu. Vem tudo, olha, a passagem foi comprada com tudo incluso. Almoço, janta, café da manhã, merenda da tarde, o ar-condicionado, tudo já está incluso na passagem da salvação. Você entrou no barco da salvação e o piloto desse barco é Jesus. Ele não vai deixar faltar nada para você. Você não precisa ficar simplesmente vidrado em mensagens de alta ajuda,
dos chamados coxos, eu chamo coxo, né? Coxe, é uma mensagem coxe, mensagens coxa, que massageia o ego da pessoa, tirando a responsabilidade dessa pessoa para com Deus, centralizando a pessoa mais na materialidade do que em Deus, confiando mais na sua intelectualidade do que em Deus, confiando mais na sua profissão do que em Deus, confiando mais no jogo de cintura intelectual, cultural, intelectual, da sua formação da faculdade. Ah, eu tenho a minha faculdade, eu vou conseguir prosperar, eu vou aumentar minha empresa, eu vou ser um multimilionário e tal. E aí esquece de buscar a Jesus, esquece de buscar a Deus, esquece de clamar ao Senhor Jesus, esquece de procurar qual é a vontade de Deus para a vida dele e dela. E aí faz tudo simplesmente por uma técnica do coach. Aí fica coxo, e aí começa a fracassar espiritualmente, não cresce, se frustra, se angustia, porque esqueceu de colocar Jesus em primeiro lugar. Não é só falar. Jesus, tu está em primeiro lugar. Jesus, tu é meu mestre. Jesus, tu é meu Senhor. Tem que demonstrar na prática de vida, na realidade, no seu dia a dia. Entendeu? Oração, jejum, leitura da palavra, estar na igreja, participar dos trabalhos da igreja, dos cultos, estar buscando ao Senhor Jesus de verdade, mostrando que você realmente é amante de Deus, amigo de Deus, apaixonado por Deus, mostrando no seu dia a dia que Deus está em você, em tudo que você tem. E Ele vai te prosperar, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te dar vitória. É impossível você não ter vitória e você não prosperar. Quando você coloca de verdade Deus em primeiro lugar. E não se deixa se enganar pelos desejos do mundo, da carne, da vaidade e da luxúria. Mas se entrega primeiramente a Deus e a sua palavra e ao Espírito Santo. Que tudo vai dar certo. Amém? Eu sou uma peça viva disso. Depois eu vou contar meu testemunho. Tudo que Deus tem feito na minha vida. Tudo que Deus tem feito na minha vida. E a prosperidade que Deus tem me dado é vindo dele. Depois eu vou contar para vocês, senão vocês vão se escandalizar. É coisa extraordinária. Depois eu vou abrir uma live, depois, direitinho. Eu vou fazer uma live aí, marcar uma data, um dia. Meu testemunho. Vou contar para vocês, tintim por tintim, da salvação, da onde eu vim, quem eu era, o que Jesus fez na minha vida. Só não era fumador de maconha, viu? Nem ladrão. E nem ex isso e ex aquilo, viu? Tem uns irmãos que lá na igreja fica pegando o microfone, e aí, meu Jesus, é só Deus na causa. Irmão, eu era ex-homossexual, era ex-travesti, né? Eu disse, irmão, esses testemunhos não é bom nem se contar, não. Isso é um testemunho. Se conta isso em livro lá, mas em vídeo e essas coisas. Na igreja e tal. E as pessoas, isso aí causam mau clima. Meu Deus, o homem era. Tal, aí, entendeu? Porque tem gente que não sabe se comportar diante disso. Se escandaliza, já não confia mais no indivíduo. Ixi, né? Então é uma coisa complicada. Teve um abençoado lá, eu era pastor lá em Goiânia, lá da igreja em Goiânia. Um abençoado, ele, homem, né? Só que ele tinha a vida dele lá. A oculta lá era homossexual. Ele quis, pastor, eu quero contar meu testemunho na igreja. Que testemunho é? O pastor era homossexual e tal, não sei o quê. Aí o diabo aprontava comigo e não sei o quê. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Jesus já te perdoou, você não é mais isso, você está inocente, você está perdoado, você é uma nova criatura. Larga esse velho homem desse pecado lá para o quinto dos infernos, pelo amor de Deus. Conte a bênção atual. Jesus te salvou, te tirou do mundo do pecado, da iniquidade, não fala o nome do pecado. Conte outras coisas. Não vai contar isso na igreja, não, que isso não edifica, não. Fala da palavra, fala do evangelho, das escrituras, fala das bênçãos de Deus. Fala do milagre de Jesus na sua vida.
agora atual, presente. Aí ele olhou para mim, pastor, mas é mesmo, sabe o que é verdade? Ixi, eu não quero. Irmão, enterre isso. Nunca fale isso para ninguém, nunca diga isso para ninguém. Largue isso para lá. Em nome de Jesus. Isso vai colocar barreira no seu ministério, na sua frente. Vai fazer as pessoas te renegar. Vai fazer as pessoas te rejeitar. Vai fazer as pessoas ter um julgamento, te julgar. Será que ele é ainda? Será? Aí começa. Você tem que vigiar, meu irmão. Deixa isso para lá. Amém? Então ele ouviu o conselho. Está abençoado. Graças a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Depois eu vou estar gravando uma live sobre a minha vida. Certo? Coisas que edificam. Não é coisas que não vai edificar, mas coisas que edificam. Amém? E que nem vai causar uma barreira, não vai me prejudicar no meu ministério, não vai que as pessoas venham olhar com um olhar atravessado para mim. No sentido moral. Né? Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu terminar aqui. Eu vou continuar orando. Vou descer para minha casa lá para meio-dia. Agora é o momento da palavra, a palavra e oração. À noite é oração, louvor. E agora de dia, oração e palavra. Aleluia. Para o nome de Jesus ser glorificado. Glória a Deus. Aqui os irmãos, convide, não sei o que. Glória a Deus. Fazer igual os profetas. Os profetas. Irmão, eles aproveitam as coisas de Deus. Vou passar meu pix aí para vocês me abençoarem. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar, né? A gente pode ajudar sim. Mas tem pessoas que já aproveitam essas oportunidades, né? Essas coisas, essas orações, que é para passar o golpe, né? Para passar a salva aí, né? Deus abençoa. Deus abençoa. Eu sou abençoado. Eu tenho lá nas minhas redes sociais, eu tenho lá o Pix, tem lá tudo lá. Mas está lá. Para alguém, como se diz, querer me abençoar, vá lá, voluntariamente vai lá, está lá. Né? E vez quando Deus me abençoa. Vez quando tem uns irmãos que me abençoam. Olha na minha conta, tá lá, fulano de tal. Olha, R$50 me mandou. Vez quantos irmãos, as minhas ex-ovelhas, né, lá em Goiânia, vez quanto me abençoa. Se um dia me mandaram 300, me mandaram 400, me mandaram 30, me mandaram R$10 de Pix. Eu não pedi, não. Irmãos que eu tenho muito tempo que eu não tenho mais contato com eles. Eles, pastor, Deus mandou dar um dinheiro aqui pro senhor, tal, servo de Deus. Amém, irmão. Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Estava precisando. É assim que um homem de Deus se comporta. Não é ficar pedindo aí. Pede para Jesus. Pede para Deus. Pede para o Senhor Jesus. Em oração, em jejum. Com amor e carinho. Pede. Que Ele é o dono do ouro da prata. Ele vai te dar. Não precisa você estar aí sendo profeta de Baal. Enganando as pessoas com falsas profecias. Tem gente que engana as pessoas com falsas profecias. Com falsas revelações, com falsas mensagens. Massageando o ego das pessoas para lucrar em cima das pessoas. Falsos profetas e enganadores. Irmãos, vigia. Temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Olhe e observe quem é quem, se é servo de Deus, se não é. Você conhece. Pela fala, pelo jeito, pela maneira, pelo tratar, pelo comportamento no dia a dia. Você conhece quem é quem. Se é um mercenário, se é um falso obreiro, transfigurado de justiça, mas é injusto. Fala muito bem, usa oratória, tal, e gosta de usar o Antigo Testamento para ficar falando de prosperidade e tal. Salomão tinha não sei o quê, que Deus abençoou o Salomão, que o Salomão cresceu, que o Salomão matou 1000 bois em sacrifício.
Você precisa sacrificar no altar de Deus e tal, para você ser prosperado, para você prosperar. Bandido, caba, sem vergonha, em vez de se converter e ensinar a verdade, a palavra de Deus exatamente como ela é. Não ficar usando uma teologia furada, barata, sem pé e sem cabeça. Uma teologia que não tem apoio no fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo, no contexto do Novo Testamento. Amém? Cuidado, para você não ser enganado por esses falsos profetas aí. Deixa eu mencionar os irmãos para nós terminar. Bom dia, entraram, tal, glória a Jesus. Você que está aqui comigo aqui na live, aqui, pensar que eu vou profetizar para você, você está muito enganado. Você vai morrer sem profecia. É, bom dia a todos e tal. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Glória a Jesus, aleluia. Aí tem gente, irmão, que fica nesse TikTok aqui. Eu gosto do TikTok, eu gostei, achei legal o TikTok. Para me empregar, falar de Jesus, ensinar e tudo. Não é para ganhar dinheiro. É umas michariazinhas velhas, um dinheirinho velho lá, uma coisinha velha. Aí fica aí, tentando ganhar dinheiro através de TikTok. Ah, o que eu ganhei não sei o que, ganhei não sei o que, sei lá. Nem sei se isso é verdade, não é? Ou às vezes ganha lá só uma vez e fica colocando isso aí para ganhar seguidores e tal, curtida. Aí eu acredito que ganha no sentido de mandar presente aqui, que tem um negócio de mandar presente, mandar flor, mandar não sei o quê. Aí pode aumentar lá, né? No sentido das lives aqui, né? Aí a moeda lá, 1.500, 300, 2.000 e tal, aí eu acredito. Mas fora isso, não acredito nesse negócio aí não. Dá assistindo vídeo e tal, curte, compartilha, para ter muitos seguidores. Aí consegue chegar a um patamar de dinheiro desse aí. Mas aí você tem que praticamente passar quase 24 horas nesse negócio aqui. Ficar aqui falando, né? Aqui no TikTok aqui. Eu ganhei, parece que foi R$ 100, sei lá, foi 50. Aí eu usei até esse dinheiro para pagar minha fatura do meu cartão de crédito. E nunca mais ganhei mais nada. Ganhei R$ 5, R$ 6. Mas eu tô aqui não é para ganhar dinheiro, não. Eu larguei até esse de mão. Eu entrei no TikTok porque eu gosto desse TikTok, porque a gente alcança mais pessoas no Evangelho, tem mais facilidade para a gente estar expressando, pregando a palavra, as Escrituras Sagradas. Em breve eu vou ministrar um curso de teologia, certo? Estou preparando o curso aqui do Pensar Teologia com o seu amigo pastor Carlos Ribeiro, que sou eu. Curso básico do básico em teologia, mas um curso profundo, que eu vou estar ministrando aqui no TikTok, 3 minutos, e o resto dos vídeos você vai lá no YouTube, no meu canal, e continua assistindo as aulas do curso básico em teologia que eu vou ministrar. Estou preparando o cenário, estou preparando tudinho, para ficar uma coisa, os slides, para ficar uma coisa chique, de top, de primeiro mundo. Um curso básico em teologia, para que os irmãos e os irmãos possam entender o básico da palavra de Deus, que tem gente que é leigo, completamente leigo concernente a isso. Amém? Shalom. Verônica, que Deus te abençoe, minha filha. Tu entrou aí, eu já vou sair, viu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Depois a gente conversa aí, tá bom? Tá aqui o pastor. Aqui tem o pastor aqui, deixa eu dar um alô aqui pro pastor aqui. Pastor. Meu Deus, ele não tá aparecendo aqui. É o pastor Walter, não sei. Amém, pastor? Que Deus te abençoe. Shalom. Tchau, tchau, tchau. Reirene Tuquírio, Jesus Cristo, Cai Rodosa Letezoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Rodós é caminho, Aleteia é verdade, Zoe é vida. Shalom.